De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Você já sabe, a reprise deste programa você acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Você confere aqui, www.potiguarnoticias.com.br. Se você quiser receber no seu telefone, no seu zap, as notícias produzidas pela redação do jornal Potiguar Notícias, manda um oi pra gente neste número e a gente te manda gratuitamente, diariamente, as notícias produzidas pela redação dos que fazem a redação do jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Distrito Federal, Eric Endrilho. É esse o nome mesmo, Endrilho? É esse o nome mesmo, Eric Endrilho. É um nome meio diferente assim, mas as pessoas às vezes têm dificuldade para pronunciar, mas é Eric Endrilho, exatamente. Eu imagino para anotar o e-mail, né? É muito difícil, né? Quase não acerto. Nós aqui do Rio Grande do Norte da Paraíba, a gente tem muito José, João, Antônio. Mas Eric Endrilho é mais difícil, né? Mais difícil. É verdade. Meu caro, o senhor é da OAB do Distrito Federal e especialista em direito tributário. Uma das coisas que a gente mais conversa no dia a dia, e principalmente quem acompanha a pauta política, é a falta da reforma tributária, né? Quem fala-se na reforma política como a mãe das reformas, mas a reforma tributária está ali sempre emperrando o desenvolvimento do país. Por que não acontece? Esta reforma não acontece, na sua opinião? Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui o convite, né, ao telespectador que está aí para acompanhar o tema, um tema muito importante, como você mesmo já ressaltou. E essa questão da reforma tributária sempre foi um grande problema dentro de um contexto político, né? Porque, na verdade, nós precisamos urgentemente rever as leis tributárias do nosso sistema, que é considerado um sistema caótico e injusto. De modo que o legislador ele tem que fazer esse dever de casa e botar na pauta do dia as mudanças necessárias para que o país possa crescer economicamente e socialmente. E talvez aí um dos maiores problemas que envolve a reforma tributária, de fato, é a complexidade que envolve principalmente um imposto chamado de ICMS, que é do Estado. Porque as reformas que elas estariam sendo desenhadas, os projetos, transformariam esse imposto num imposto federal. E os governadores não têm essa vontade política, de modo então que alguns modelos que caminham vão encontrar essa natural dificuldade. Quando o senhor diz que é caótico e injusto, me veio à cabeça que, por exemplo, no Brasil, as pessoas que ganham pouco são muito tributadas e isso é uma forma de injustiça que provoca o caos. Além disso que eu pensei, quais são as outras razões que o senhor coloca como caótico e injusto? Em primeiro lugar, a sua observação é muito válida. O Brasil é um país que ele tem como uma matriz tributária onerar o consumo, pela própria característica econômica. E quando se onera o consumo, você acaba não sendo tão justo assim, porque o imposto que é embutido no preço da compra, tanto faz uma pessoa de alta renda como de baixa renda, ao adquirir principalmente um produto essencial de cesta básica, o imposto embutido ali será o mesmo, portanto, não haverá diferenciação entre eles. Isso é um sistema injusto. Mas também temos outros problemas a serem analisados, né? E um deles é a grande complexidade nas leis, no que se recebe principalmente nas obrigações, que a gente chama de obrigações instrumentais, aqueles que a empresa tem o dever de apresentar formulários, declarações para o fisco. Nesse item, especialmente, segundo a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é o país que, de longe, é o país onde, de longe, o empresário mais despende tempo para poder satisfazer as obrigações que as receitas estaduais, federal e municipal impõem. Isso é um gasto profundo e é um índice muito alarmante e, infelizmente, é muito preocupante para o nosso país, né? A questão da burocracia. Da burocracia, sim. Eu queria lhe perguntar, o avanço tecnológico, ele diminuiu, ele está contribuindo com a diminuição dessa gigantesca burocracia? De uma certa forma, sim, né? Hoje você já encontra os fiscos todos já moldados dentro de uma tecnologia razoável, e aí eu sempre dou o exemplo da Receita Federal, extremamente tecnológica, rápida. Né? Hoje ela tem capacidade de processamento de dados assim infinitos, cruzamentos de dados do interesse fiscal, né?
Não vou dizer que ela tirou a burocracia, porque na verdade a burocracia ela vai além da eficiência de arrecadar. É o excesso de leis criando obrigações. Carimbo, né? Precisa de carimbo. Muito carimbo, muito carimbo. Mas mesmo digitalmente, hoje você tem burocracias que saíram do viés do papel e foram para as burocracias digitais. Quer dizer, nem a tecnologia vence a cultura da burocracia. Não venceu porque por trás existe o homem e a sua cultura. Isso, a nossa mentalidade ainda está caminhando para isso. Mas eu diria que alguns saltos já foram dados, é verdade. Lentos, mas... Lentos, mas lentos e graduais, no sentido de se entender que nós temos que desonerar essa burocracia, né? De modo que o contribuinte brasileiro ele não tem que se lidar com tanta informação, ou passar tanta informação ao mesmo tempo para a Receita. Isso gera muito custo, mundialmente reconhecido, inclusive. Olha, uma das polêmicas que se cria quando se fala na reforma tributária é exatamente os interesses dos estados mais industrializados, como São Paulo, por exemplo, vamos pegar São Paulo, e um menos industrializado, como por exemplo o Rio Grande do Norte. Sim. Né? Então, onde vai cobrar o ICMS? No destino ou na origem? Isso é um dos problemas. Quem vai ficar com quanto? Isso. E aí não sai mais a reforma, e talvez por isso que a emenda, se constrói consenso. A emenda 87 da Constituição, né, ela deu um grande salto para tentar equalizar isso, principalmente no comércio eletrônico, porque existe o estado de origem e o estado de destino, né? Os estados do Nordeste, as suas características são ser estados destinos, por causa da baixa densidade de industrialização. Então, praticamente tudo que a gente consome de produto manufaturado vem de São Paulo ou do Centro-Sul, vamos dizer assim, né? E hoje o comércio ele migra para as lojas virtuais fortemente. Então o que acontecia no modelo anterior? Você comprava um refrigerador numa loja virtual, aquilo ali gerava um ICMS para o estado de origem, é como se a pessoa estivesse indo lá comprar, imposto interno, e chegava o refrigerador aqui no Rio Grande do Norte e o estado aqui não arrecadava nenhum centavo de ICMS. Mas com a emenda agora... Tá? Isso vai valer a partir de quando? Já está valendo já. Porque tem uma reclamação aqui da FCDL em relação à compra de pregão, né? Quando compra pregão eletrônico, por exemplo, aí você comprou algo que é fabricado no Rio Grande do Sul e você fica naturalmente sem permitir que o estado do que você mora arrecade. E depois você vai reclamar da segurança. Isso. E aí a emenda 87 da Constituição, que é uma emenda recente, ela equalizou isso aí. Todos os estados ficam. O estado de origem fica com um pedaço, o estado de destino fica com outro, tentando diminuir essa injustiça fiscal e que tem implicação nos cofres dos estados, né? Porque aí eu estou vendo aí um movimento de os estados estarem fiscalmente muito ruins, né? Ruim é gentileza sua. Sim. Meu caro presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Distrito Federal, Eric Endrigo. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, e sempre que precisar estaremos à disposição aqui para esclarecer os temas tributários relevantes para o Estado. Muitíssimo obrigado, Eric. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um abraço e até mais.